Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que teve aquela discussão todinha, como eu postei no capítulo anterior para vocês lá com o Gulden. Então, ao entrar ali na sala da Sebney, ele começa a dizer ali que ele entrou em uma situação muito complicada, né? Ela logo pergunta a ele se antes que eles possam conversar, se ela podia pelo menos dar um abraço nele, porque faz quase 20 anos que eles não se vê. Ele pede desculpa e os dois se abraçam. Ela logo depois começa a dizer que o tempo fez muito bem para ele, porque além de ele ter ficado muito carismático, ele também ficou muito bonito. Ele sorri, pergunta se de fato ela acha mesmo isso, se senta e fica olhando ali para um retrato tanto da Sebney também da Nisgan, e ele fica dizendo que parece que o tempo parou logo depois que ele foi embora. Ela fica calada e ele continua dizendo que as coisas não mudaram muito, né? A Sebney pergunta se ele está falando dela, da Sebney, ou então da Neslihan. Ele fica até olhando com uma cara de deboche para ela e a Sebney começa a sorrir e diz ele que não se preocupe, que ela está apenas brincando. Logo depois, ele esperto demais, começa a questionar ela e agora vai logo na titela dela perguntando a ela como foi que aquele rapaz conseguiu encontrar ele. Então ela tenta desdobrar ele, que não vai acreditar na conversa dela. Ela diz a ele que esse rapaz ele é muito inteligente e que o Moods já está ali naquele hospital há muito tempo e que ele não pensa em outra coisa a não ser apenas nesse tratamento. Ele fica calado, com certeza ali sem acreditar no que ela está dizendo, mas ela continua falando que o Yaman ele é um homem muito curioso, muito inteligente. Ela fica tentando levantar o Yaman, colocar ele lá em cima, só que o Gulden ele já percebe ali que a família não gosta dele e começa a dizer, mas que para a família dele, o Yaman ele é uma pessoa ali, a pior pessoa que existe do mundo, não é? Ela também tenta desdobrar ele ali e pergunta, logo se levantando, como ele gosta do café dele. Ele apenas responde que é adoçado, então ela pega o telefone e pede um café adoçado e outro sem açúcar. Por sua vez, ele fica aquele tempo todinho ali observando tudo. Nesse exato momento, quando eles dois estão ali, é quando o Yaman e também a Neslihan vai passando bem ali na frente, eles dois ficam em silêncio. A Neslihan agora entrar no seu escritório, começa a dizer um monte de coisa com o Yaman, perguntando a ele que como assim ele simplesmente achou um folheto e foi parar um carro de um médico. O Yaman diz a ela que foi exatamente assim porque o Moods está muito mal, ele ficou arrasado quando recebeu aquela notícia. Ela fica calada e ele continua dizendo que, querendo ou não, ela sabe muito bem que o tratamento dele já não está mais funcionando. Ela pergunta quem foi que disse isso pra ele e depois questiona se ele e o Moods decidiu isso aí sozinho. Ele fala que ouviu alguém falando, que não sabe bem como aconteceu, mas pergunta a ele o que isso agora importa. Ela fica calada e ele continua interrogando ela, dizendo a ela que acredita muito que na realidade ela deveria ali de alguma forma ter contado tudo pra ele. Ele deveria ter ficado sabendo antes por ela. O Yaman ele está muito revoltado com a mãe, com todo aquele hospital ali, e continua dizendo para ela que ele e o Moods ficou ali esse tempo todinho por nada, né? Ela continua dizendo para ele que o tratamento, as opções de tratamento para ele ainda não terminaram, mas que esse tipo de tratamento leva muito tempo. Ele já sabe de tudo, então questiona ela ainda mais, dizendo que ela, mamãe, pare de esconder as coisas de mim, porque a única forma de o Moods voltar a andar é se ele for operado. Ela começa a se revoltar ainda mais, dizendo que, em primeiro lugar, se a opção de fato fosse operar, ali naquele hospital tem médico preparado para isso. Ele fica calado e ela começa a questionar ele agora se ele acha mesmo que ele precisava de ficar parando o médico ali no meio da rua. Ele continua em silêncio e ela agora questiona ele ainda mais se ele tem noção que essa operação aí tem um risco mortal. O Yaman diz a ela que sim, que sabe muito bem disso, que foi por conta desse motivo que ele decidiu procurar esse médico, porque, querendo ou não, ele é o melhor médico dessa área. Ela fica calada e ele continua dizendo a ela que ela simplesmente olhe na internet, que tem muitas coisas boas falando sobre ele e a taxa de sucesso nas operações que ele faz é muito alta. Ela diz que sim, mas que mesmo assim tudo isso é arriscado e que ele mesmo vai dizer isso para ele. O Yaman continua dizendo para ela que tudo bem, mesmo assim deixe que ele entre e examine ali o Moods, porque ele já veio até ali e qual é o problema. Só que enquanto eles estão conversando ali e ele continua dizendo que ele veio ali só para isso, ele acabou convencendo, conseguiu trazer ele até ali. Enquanto eles vão conversando, do outro lado ali, tanto a Sebney e também o Gulden, eles conseguem estar ouvindo toda aquela conversa.
A Neslihan começa a gritar, dizendo que ele não fique ali tão esperançoso, porque ele, o Gul'dan, ele veio ali porque ele vai embora do mesmo jeito que ele veio, porque ele não vai nem se importar. E repito para vocês, enquanto eles estão discutindo aqui, tanto o Gul'dan e também a Sebnem estão escutando tudo. Fica em silêncio, só ouvindo a conversa deles dois. A Neslihan continua dizendo que ele, o Gul'dan, ele não se importa quem é o Yadin, o Mud e o Yaman, ele não se importa com ninguém. Ele fica escutando aquela conversa junto da Sebnem e a Neslihan continua dizendo que ele e o Yaman não vêm ficar pensando ali que o Gul'dan, ele é um herói, porque ele não é. Então é nesse momento quando o Yaman agora fica revoltado, grita com ela perguntando então por que ela não conta logo tudo pra ele, o que foi que esse homem fez contra ela. Ela fica calada, entalada ali, parece que engoliu uma alavanca, não consegue responder exatamente nada que ele está perguntando, mas ele continua interrogando ela, pedindo para que ela conte agora mesmo o que é que ela tem contra ele. A Neslihan responde que qual motivo ela teria para ter problemas com ele, porque ele é apenas um estranho para ela. Eles dois, como estão escutando aquela conversa, a Sebnem diz para o Yadin que ela, a Neslihan, ela continua do mesmo jeito, ela não mudou. O Gul'dan diz então que ele acredita que na realidade é melhor fazer exatamente como a Neslihan está dizendo, ele vai embora. Só que essas salas aí, elas são aquelas salas conjugadas, sabe? Aquelas salas que é feita de gesso. Então, quando você fala de um lado, do outro lado a pessoa escuta. E então, é nesse exato momento, quando o Gul'dan está dizendo que vai embora e a Sebnem pedindo a ele que, por favor, que ele não faça isso, que pelo menos espere um pouco pra gente tomar um café. E ele continua dizendo que não, que ele já esperou demais. Do outro lado, o Yaman e também a Neslihan, ele também escuta tudo isso. Só que o Yaman, por sua vez, ao perceber que ele tá indo embora, o Yaman sai correndo atrás dele, chamando pelo seu nome. Ao ficar frente a frente com o Gul'dan, o Yaman pede a ele que, por favor, que ele não faça isso, que ele não vá embora. O Gul'dan diz a ele que a mãe dele tem toda a razão, porque ele não é um herói. Ele continua dizendo que já que não há nada para salvar ali, ao julgar ali pela nossa falta de fé, então eu acho que todos nós aqui já perdemos as esperanças, então vamos caminhar com fé ao nosso destino. Dá um tapinha ali no Yaman e tenta sair, mas o Yaman continua pedindo a ele que, por favor, que ele não faça isso, que ele não vá embora. Nesse exato momento é quando o Serhan bate de frente com ele, chama o nome dele, mas ele olha para Neslihan e diz a ela que, apesar de tudo, ele diz a ela que pede desculpa pela inconveniência. Depois ele diz ao Serhan que pede desculpas a ele também e que ele nem precisa se preocupar porque ele vai embora agora mesmo, ele nem precisa se preocupar. Ele continua dizendo que pede desculpas a todos eles pela inconveniência, porque isso aí não foi a intenção dele. O Serhan então vai dizendo que esse rapaz, o Mud, ele é muito precioso para o filho dele. Serhan continua dizendo que eles dois cresceram ali como se fosse irmão e por esse motivo esse rapaz também é importante para eles. Só que enquanto ele vai dizendo tudo isso aí, você vai perceber que a Neslihan, ela não está satisfeita com nada que ele está falando. Serhan continua dizendo que se a operação for a única opção, ele, o Gul'dan, é a única pessoa que eles confiam para fazer. Gul'dan fica calado, sem conseguir falar nada, e o Serhan continua dizendo que se ele ali suportar esse encontro deles ali desagradável, ele pode ficar tranquilo que o paciente é dele. Mas ele fala isso deixando a Neslihan revoltada. Por outro lado, a Sebnem, por sua vez, ela comemora.